Olá a todos, meu nome é Fábio Lutfi Machado e minha iniciativa de apresentação está pautada na necessidade das organizações atuais de gerenciar identidades. Minha orientação foi feita pelo professor Carlos Eduardo de Albuquerque e o tema escolhido é um projeto prático de gestão de identidade, considerando a conceituação à execução. Vamos abordar os tópicos abaixo. Vamos falar um pouquinho sobre o histórico da organização, ou seja, qual as dores ou os problemas que eles estão enfrentando no tópico de gestão de identidade. Qual é a justificativa para que eles escolham implementar algo nesse sentido? Qual é o público-alvo que iremos trabalhar num projeto desse tipo? Tá? Qual a abrangência, ou seja, qual o escopo da atuação da gestão de identidade de acesso? Quais os objetivos que a gente vai buscar nessa solução? Qual a justificativa e ganhos que a gente tem implementando esse projeto? Que tipo de monitoramento eu tenho que me preocupar? Quais são as propostas para o sucesso? Ou seja, qual a iniciativa que a gente não pode esquecer quando a gente está montando um projeto desse tipo? E as referências que eu usei para fazer essa pesquisa. Vamos falar um pouquinho agora sobre o histórico dessa organização. Nessa organização que eu analisei, o processo de contratação, o processo de concessão de acesso era totalmente descentralizado. Era baseado numa planilha Excel produzida pelo gestor do funcionário, sendo, em alguns casos, gestor não possuindo qualquer vínculo de hierarquia com o funcionário que estava pedindo acesso. A planilha era repartida após confeccionada entre várias pessoas da equipe de TI, que executava suas atividades de recadastramento das contas nos sistemas alvos. Seria Active Directory, Office 365, um RP, um CRM. Como resultado dessa descentralização, cada operador cadastrava conforme suas regras próprias de cada sistema, causando diferenças de IDs de acesso de conta para cada sistema-alvo, dificultando para o usuário lembrar suas contas e, consequentemente, o forçando a escrever as contas muitas vezes de forma não segura, como em post-its e colada no monitor. Os acessos eram concedidos baseados em cópia de perfil, ou seja, o usuário A deve ser copiado do usuário B, o que pode causar, com isso, acessos indevidos, visto que o usuário A pode ter acesso acumulado de outras funções ou estar participando de projetos especiais que vai acabar sendo transferido para o próprio funcionário novo. Nesse processo, não existe uma análise de risco sobre os acessos concedidos do próprio sistema-alvo, sendo uma análise de risco entre sistemas, então, totalmente inviável. Os relatórios de controle são descentralizados e, pelo cadastramento sem padrão, dificilmente se fazia uma referência clara ao funcionário quando os relatórios eram consolidados. Quando eles juntavam todos os relatórios, eles não conseguiam definir se aquele relatório era mesmo daquela pessoa, daquela identidade, daquele funcionário cadastrado no RH. O processo de desligamento era solicitado para a equipe de TI pelo RH da organização, utilizando sempre informações de cadastro do RH, como o nome da funcionária. O processo era distribuído entre os integrantes da equipe para efetuar o desbloqueio e remoção dos acessos. Devido àquela não padronização de várias contas nos sistemas alvos, eles passavam com bastante dificuldade para identificar qual a conta daquele funcionário que estava sendo desligado. Então, o que causava muitas contas acabavam ficando sem ter o bloqueio e sem ter a remoção dos acessos, ficando uma brecha de segurança onde a auditoria apresentava vários pontos de questão para eles trabalharem. E esses pontos já estavam abertos há alguns tempos, esperando uma solução igual a essa que estamos estudando para implementar. Mas o que fazer para resolver esse problema? Adotar uma solução que combina estratégia, processo, política,
Práticas e tecnologia para proporcionar acesso aos recursos e informação aos colaboradores, canais, parceiros, clientes, fornecedores. Tudo isso baseado em regras de negócio associada com papel, perfil, dentro da organização, de uma maneira segura e contínua, observando risco, fazendo gestão de acessos por tempo, ou seja, montando campanhas de recertificação de acesso, onde o gestor consegue identificar possíveis gaps ou mudança do usuário e corrigir. Então, essa é uma das justificativas para um processo desse. Analisando o problema passado, com uma solução de gestão de identidades e acessos, todo o controle seria centralizado na ferramenta, criando um único registro do funcionário ou terceiro, chamado identidade, em uma base única pautada nos dados de uma base autoritativa e confirmada dos recursos humanos. A partir dessa entrada, várias regras de negócio podiam ser iniciadas, que são previamente cadastradas, eles entram em ação, executando ações em toda a organização, desde a criação correta da conta do funcionário nos sistemas-alvo, controle efetivo de qualquer solicitação feita, garantindo que a mesma está sendo feita pelo ator correto para a pessoa correta, utilizando o fluxo de aprovação que atende os requisitos de segurança da organização. Todo o processo de ciclo de vida é controlado pelas regras de negócio, que irá garantir que em possível transferência de departamento, troca de cargo ou desligamento do funcionário, os acessos sejam corretamente removidos ou alterados, baseados em novas funções e no local onde a pessoa foi transferida. Tudo isso de forma automática e centralizada. Conversando um pouquinho mais sobre as justificativas, elevar a maturidade da organização. Com esse projeto, a ideia é aumentar a maturidade de segurança da empresa, garantindo que os acessos concedidos foram feitos de forma gerenciada e auditada. Com isso, a gente aumenta a segurança também, impedindo que acessos não devidos causem danos, como de informação confidencial serem acessadas sem as devidas aprovações ou contas de usuários desligados não bloqueados sejam vazados. Estar compliance com regulamentações, garantir que a solução atenda a requisitos de regulamentação exigidos pela área de atuação da organização, como o LGPD e etc. Garantir maior facilidade de permissionamento com permissão por roles, facilitando as solicitações dos usuários, retirando termos técnicos dos grupos de recursos por role, de funções com designações mais voltadas ao negócio e às funções do departamento. Também podemos contar com o aumento da privacidade. Estando em compliance com as regulamentações, uma delas a LGPD, a ferramenta e as regras estabelecidas da implementação devem proteger os usuários em relação à privacidade de suas informações sensíveis. Implementações de política de controle de risco. Com uma ferramenta centralizada, é possível um controle efetivo de riscos de acesso, até entre sistemas-alvos diferentes, e trabalhar em processos de autorizações especiais ou mitigações. Aumento de eficiência da entrada de funcionários e terceiro. Uma solução de gestão de identidade e acessos, garantimos que uma nova contratação não terá que aguardar dias, até semanas, para possuir todos os recursos de acesso para desempenhar suas funções. Com o processo automatizado sendo iniciado, a partir do evento do RH, todos os preparativos são feitos de forma rápida para a chegada do novo funcionário. Agora vamos falar um pouquinho sobre o público-alvo que vão ser impactados por uma solução desse tipo. Em primeiro, a gente pode falar que são os gestores de TI, são os stakeholders do projeto, são aqueles responsáveis pela implementação de uma solução desse tipo. É as pessoas que vão definir parte das regras que vão ser associadas a uma solução desse tipo. Temos a equipe de segurança, são profissionais que vão estar encarregados para monitorar, para proteger essas informações, tratar toda a parte de regulamentação, validar as regras de negócio que estão sendo implementadas. Muitas vezes são os responsáveis pela ferramenta. Temos os usuários finais, que são todos os funcionários terceiros,
que irão utilizar a ferramenta com interfaces de autosserviço, onde eles podem gerenciar suas senhas, solicitar acessos, tudo isso baseado num fluxo definido pela empresa com as regras de negócio de aprovação. Em quarto lugar, temos a equipe de recursos humanos. São os profissionais encarregados de definir as regras para o ciclo de vida do funcionário. São eles que, no começo, vão ajudar a montar a fundação dessa solução, que vai dizer o que fazer quando o funcionário troca de área, quando ele é demitido, qual que é o processo de demissão, qual o processo de contratação, quanto tempo. E, por último, temos, e não menos importante, os proprietários de perfil. Proprietários de perfil são os aprovadores dos recursos em que os usuários finais vão solicitar. O usuário final solicita, chega essa solicitação para os proprietários de perfil, ele analisa e aprova ou recusa a solicitação e o acesso é concedido de forma automática. Agora vamos falar um pouquinho da abrangência de um projeto de gestão de identidade que se caracteriza por conhecer os processos de recursos humanos da organização, sendo esse processo como admissão, transferência, férias, afastamento e desligamento, transformando essas informações que vão ser levantadas com a equipe de RH em eventos e ações técnicas dentro da ferramenta, impactando nos acessos e contas dos sistemas alvos. Temos abaixo o fluxo de ciclo de vida de uma identidade, na qual ela nasce na admissão, onde cria-se contas, concede acesso, vincula perfil. Após isso, no decorrer da vida dessa identidade, ela pode sofrer alterações de gestor, início de férias, afastamentos, e a ferramenta ela deve tratar todos os eventos pela regra de negócio que foi pré-definida, removendo e concedendo os acessos conforme determinado. Tudo isso de forma automática. E no final do ciclo dessa identidade, efetuar o desligamento da identidade com o bloqueio e a remoção das contas e acessos no sistema-alvo. Com essas regras e o ciclo de vida configurado, vamos garantir que a identidade digital se caracteriza ao indivíduo, sendo única, ou seja, para cada funcionário físico, somente existe uma identidade digital, podendo essa identidade ter várias contas cadastradas no sistema-alvo, mas todas elas controladas pela solução e vinculada à identidade. O exemplo o Fábio é um funcionário. O Fábio tem um CPF, mas o Fábio ele tem a função de administrador do Active Directory. Então ele tem o Fábio como uma identidade, mas ele pode ter duas contas do AD. Uma conta normal, onde ele é funcionário, e uma conta administrativa. Com esse processo, garantimos que a identidade terá somente os acessos mínimos exigidos para a execução de suas funções, evitando assim acúmulo de acesso por troca de cargo ou troca de departamento. Todas as regras de concessão e remoção são registradas e bem claras na solução, facilitando rastreamento e auditoria. Com uma implementação de uma solução de gestão de identidade de mercado e com esses processos que a gente trabalhou junto com o RH, bem definidos de ciclo de vida, podemos garantir que os objetivos abaixo vão ser alcançados, elevando o nível de segurança da informação, garantindo conformidade com políticas e diretivas estabelecidas pela organização. Então, vamos acompanhar todo o ciclo de vida da identidade, seja com conta de usuário, desde o processo de admissão até o desligamento, de forma automática. Vamos elevar a eficiência operacional a partir de melhorias no processo de solicitação de acesso, sistemas da organização utilizando interface de fácil utilização e mecanismos de workflow. A introdução de capacidades relacionadas à governança de identidade, como revisão periódica de acesso, de forma centralizada, mineração de privilégio para estabelecimento de perfis, aplicação de regra de segregação de função. A gente tem visibilidade, rastreabilidade e responsabilização nas ações relacionadas à administração de identidade e suas contas, ou seja, toda ação feita dentro da ferramenta, ela vai estar registrada e toda ação, ela é
executada mediante uma regra pré-estabelecida. Além de todos os benefícios que a gente conversou acima, a gente não pode esquecer também que existe um ganho financeiro em adotar uma ferramenta de gestão de identidade. Desde que ela seja bem implementada, você pode trabalhar com redução de custos relacionados à diminuição de risco de incidentes. Ou seja, você vai ter menos incidentes de segurança, menos tentativa de invasão, menos possibilidade de ter seus dados vazados. Isso pode dar prejuízos incalculáveis, que é difícil você calcular até num ROI. Tá? Você tem um retorno sobre o investimento se considerar nas suas operações que você vai ganhar, vai ter em ganhos, ou seja, um ganho clássico de uma implementação desse tipo é a diminuição de chamados em helpdesk. Chamados esses de solicitação de acesso, chamados para recuperação de senha, para bloqueio de usuário. E também com isso, com uma ferramenta dessa, você fica compliance com as regulamentações do governo. Ou seja, a sustentabilidade financeira fica garantida com uma aplicação de uma solução de gestão de identidade, desde que seja bem implementada. A gente não pode esquecer que uma solução de gestão de identidade ela é viva. Então ela vai precisar ter um monitoramento e uma avaliação periódica. Então, ou seja, um monitoramento contínuo sobre as ações que estão sendo feitas no dia, se ele efetuou todas as ações que deveriam, não tem nenhum sistema parado, é um sistema complexo. Então, um monitoramento contínuo das atividades, definição de regra, definição de checklist devem ser considerados. A definição de indicadores para apresentação de eficiência da ferramenta, ou seja, quantas admissões eu tratei, quantos desligamentos eu fiz, desses desligamentos, todos eles efetuaram bloqueio de conta, qual não efetuou, por que motivo. E com isso, com esses indicadores, identificar melhorias que podem ser feitas, ou seja, olha, não estamos tratando férias direito, por causa disso, disso. Então, essas identificações de melhoria é feita a partir de um trabalho de monitoramento contínuo, de um processo de melhoria contínua, que é um item muito importante para manter a vida da solução. Para termos sucesso numa implementação de uma solução desse porte, é importante o uso de tecnologias modernas, ou seja, a procura da solução no mercado, ela tem que ser muito bem feita. Ou seja, utilizar ferramentas que ela tem um roadmap bem definido, ela se preocupa com o crescimento da plataforma, você vê que ela possui sempre novos releases, se preocupa com vulnerabilidades que podem ser apresentadas, ela tem sempre uma atualização frequente, já está pensando ou já possui métodos de inteligência artificial para identificar problemas de segurança. Então, a escolha da plataforma, da ferramenta é muito importante para o sucesso. Contar também com uma equipe especializada que está capacitada para fazer essa implementação, que conhece como montar essas regras de negócio, que tem possibilidade de treinar sua equipe interna para fazer a correta operação da solução, o correto monitoramento, é um fator de sucesso. Um outro fator de sucesso é ter a colaboração interdepartamental. Ou seja, o executivo, ou seja, o gestor de TI, ele tem que garantir o engajamento executivo da organização. Desde a concepção da ideia, para fim de garantir que a integração ela alinhe o que a área de negócio precisa com as necessidades de TI e segurança. Com isso, todos os objetivos, processos e metas devem ser cumpridos no final. Aqui eu apresento algumas referências que ajudou a montar essas informações. Eu tive
bastante ajuda de um livro citado por um dos cursos da FIA Online, e usei bastante documento no próprio fabricante, sendo algumas das imagens trazidas do próprio fabricante. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.